Atos, capítulo 13. A primeira viagem missionária. Barnabé e Saulo pregam em Chipre. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim que se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas, ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou?
Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio deles vos é anunciado o perdão dos pecados. E por meio dele, tudo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecerei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis, se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente: Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé,
e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos, capítulo 14. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, a volta para Antioquia. Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, descrentes, acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por suas mãos, se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregavam o Evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e, tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus, e nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando
Com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo.